a partir do verso de número 10. À medida que eu for lembrando, eu vou falando com os irmãos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu então Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. 25 aí, irmãos? 19, né? Saulo, então, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome do Senhor, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus então decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado, porque nela nós encontramos o instrumento, o alimento, melhor dizendo, para a nossa alma. Nela nós encontramos, ó Deus, a motivação e o encorajamento para servir ao Senhor. Muito obrigado porque encontramos narrativas tão preciosas como essa que nós acabamos de ler aqui agora. E, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos conceda o favor de extrairmos da tua palavra aquilo, ó Deus, que é o nutriente para a nossa alma, aquilo que vai nos capacitar para servir, aquilo que vai nos exortar, ó Deus, que vai quebrar o nosso coração. Muito obrigado pela tua palavra, nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes da gente prosseguir, eu preciso deixar claro para você que nós estamos lidando com uma narrativa extensa. Então, muitas vezes, quando eu sento para ler esse material e preparar esse material, a gente vai vendo muitas, vamos dizer assim, questões importantes e que poderiam ser expandidas de melhor forma. Só que se eu for fazer isso nesse momento, o culto da manhã ele é muito apertado, o tempo é muito pouco, então a gente não consegue evoluir muito nisso. À noite, em 1 Tessalonicenses, a gente consegue quebrar mais um pouquinho, até porque a carta também é menor, a gente consegue dar mais detalhes disso aí, tá bom? Então, talvez a gente vai perder um pouco de detalhes que poderiam também nos ajudar em alguma coisa. Então, vamos lá. Nós estamos na sequência de Atos dos Apóstolos,
E hoje a gente vai dar continuidade à sessão que nós estamos, que é sobre a conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente será conhecido para nós como Paulo. Lembrando que nós estamos, então, numa parte de Atos que fala também da preparação da igreja para pregar o evangelho às nações. Então, isso ainda não aconteceu. Não houve ainda uma primeira grande viagem missionária. Nós estamos naquela parte da carta em que a igreja, os primeiros discípulos, aqueles que foram se convertendo, juntamente com os apóstolos, estão sendo, de certa forma, preparados para que o evangelho pudesse, então, alcançar o mundo antigo, os quatro cantos, pudesse chegar aonde ele ainda não chegou, que é no coração dos gentios. E isso envolve, então, algumas figuras importantes. 4 personagens importantes estão aí nesse momento de preparação. O primeiro deles é Estevão, que a gente já passou por ele, que é aquele momento em que há aquele embate inicial com os judeus que provoca uma dispersão desses primitivos crentes. Então, eles precisam sair daquele contexto de Jerusalém e aquele confronto ali entre Estevão e os judeus já provoca essa primeira saída. Tanto que, quando Saulo está indo para Damasco, ele está indo justamente para prender aqueles que saíram daquela região de Jerusalém, conseguiram escapar da primeira pressão dos judeus e vazaram para algumas regiões, como foi o caso, por exemplo, do segundo personagem importante aqui nessa época de preparação, que é Filipe, não é? Que numa estrada indo para a região da África, encontra aquele eunuco e também prega o evangelho para ele. Então, Estevão e Filipe são personagens importantes. Estevão, o confronto com os judeus, a primeira dispersão ali. Filipe, ele vai agora, 2 coisas importantes que ele vai fazer, né, como a gente já viu. Primeiro é uma evangelização coletiva em massa, onde vai se quebrar as barreiras que existem entre os judeus e samaritanos. E depois ele vai falar individualmente para o eunuco, que vai levar o evangelho, então, para uma outra região. Então, nós temos 2 figuras importantes. A terceira figura é a figura de Saulo, que é esse sujeito que está sendo agora arregimentado por Deus para levar, tanto para judeus quanto para gentios, o evangelho para fora dos círculos de Jerusalém. Então, essa é uma figura importante, nós estamos trabalhando nela. E o quarto personagem, a quarta figura importante, vai ser Cornélio, que vai ser narrado no capítulo 10. Por que ele é importante? Pastor, Cornélio não fez nada. Ele é importante porque ele é justamente o primeiro gentio convertido. As portas ali vão se abrir. A experiência que Pedro vai ter ali é muito significativa para aquilo que vai acontecer depois dali. Então, são 4 personagens importantes. E nós estamos justamente na pessoa de Saulo de Tarso. E nós dividimos a conversão de Saulo em 4 etapas, mais ou menos, 3, 4 etapas. A primeira delas, a gente viu na semana passada, que é o estado de Saulo antes da conversão. Quem era esse homem? Depois, nós falamos um pouco disso já na semana passada, foi a experiência no caminho de Damasco. O que aconteceu ali? Aquela luz, aquela voz, o que isso significou para ele ali naquele momento. Hoje nós vamos falar do encontro com Ananias e depois a gente vai falar do encontro dele com Barnabé e os apóstolos, ok? Então vamos ao texto aí. Vou pedir ao Helder, por gentileza, que deixe o verso 10 exposto aí para a gente, que diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. Então, o que a gente vê aqui é que depois de Jesus ter aparecido a Saulo e ele ter ficado caído e cego, parece que aquelas pessoas que estavam com ele, que também caíram com o rosto em terra, mas a Bíblia não diz que eles ficaram cegos, parece que essas pessoas levaram ele para a cidade de Damasco. Esse evento, provavelmente, acontece já quase chegando na cidade. Então, o verso 9 diz que ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Provavelmente, o impacto foi muito grande na estrada de Damasco. O que aconteceu ali foi muito espantoso para ele. Então, a cabeça dele devia estar explodindo de questionamentos. Seu coração, provavelmente, com um misto de alegria e temor.
e dúvidas invadiam provavelmente a sua cabeça. Perguntas tais como vai ser depois disso? Como é que vai ser daqui para frente? Eu lidei com pessoas que frequentavam igrejas, mas nunca se entregavam a Cristo. Durante muitos anos, a gente chamava essas pessoas de amigos do Evangelho. Elas iam à igreja dominicalmente, mas elas não se rendiam a Jesus. As razões para isso eram muito diversas. E uma delas, que a gente percebeu, eu percebi muito claramente, era o círculo de amizade. A pessoa tinha um círculo de amizade devido ao trabalho dela, e ela sempre pensava, como vai ser depois disso? Imagina como eu vou ser tratado pelos meus pares. Então Paulo, provavelmente aqui ainda Saulo, ainda conhecido como Saulo, essas dúvidas vinham na sua cabeça. O que vai ser daqui para frente? Como que eu vou me apresentar aos judeus? Ou o que esse Jesus que me encontrou no caminho de Damasco, agora ele espera da minha vida? Talvez perguntas que todos nós precisávamos fazer quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor Jesus. O que será daqui para frente? Como vai ser a minha vida a partir de agora? O que esse Jesus que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o que ele espera da minha vida agora? Então, talvez a cabeça de Saulo agora está explodindo de dúvidas. O seu coração sentindo aquele misto de sentimentos de alegria, de apreensão e de um monte de coisa passando na sua vida. E sem poder ver nada, ele está cego. Ele ficou assim 3 dias. E aí entra a figura de Ananias. Eu, particularmente, eu gosto muito quando eu vejo Deus usando seus santos espalhados pelo mundo. A igreja de Jesus, ela é muito maior do que uma igreja local. Nós hoje aqui, a igreja está relativamente vazia hoje, nós temos aqui um grupo de pessoas que se reúnem aqui e que levam o nome de Primeira Igreja Batista em Pouso Alegre. Ali atrás tem Assembleia de Deus, ali tem Quadrangular, o outro tem metodista, não tem aqui, né? Tem metodista também lá. Tem metodista e tantas outras, presbiterianos e tantas outras denominações nós temos aqui. Mas a igreja de Jesus é muito maior do que isso tudo. Jesus tem os seus espalhados por todo esse planeta. E é muito legal quando a gente vê ele usando essas pessoas. Então Jesus tem pessoas com as quais ele pode contar por todo o mundo. E em Damasco, além de outros crentes, ele tinha Ananias. E a gente não ouve aqui, e nem no decorrer das Escrituras, falar muita coisa sobre esse personagem chamado Ananias. E talvez esse encontro com Paulo foi justamente o encontro que deixou ele mais conhecido. Esse episódio da vida de Ananias, guardando as devidas proporções, deve ter sido o efeito dele muito parecido com aquela mulher lá do avião que não queria deixar o alecrim dourado sentar. Não teve um papo desse aí que todo mundo está divulgando agora? A mulher ficou super conhecida. De um dia para o outro, a mulher passou de sei lá quantos milzinhos de seguidores para milhões de seguidores. Não é? O Ananias, a mesma coisa. Foi esse encontro que fez ele famoso. Foi esse encontro que tornou ele conhecido. Nós podemos hoje pregar e pregar coisas sobre o Evangelho, sobre como ser um servo de Jesus, como ser usado por Jesus, até a partir da vida de um homem como esse, que ficou muito conhecido depois que ele teve esse encontro aqui com o apóstolo Paulo. Não é? Então, ele teve o privilégio de batizar um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Então nós temos aqui apóstolos, nós temos aqui servos do Senhor, mas esse homem chamado Saulo, que depois virou Paulo, né? O seu nome teve uma outra versão do nome dele, ele foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. É um personagem muito importante na história do cristianismo. Então ele teve esse encontro, Ananias teve um encontro com Saulo e teve o privilégio de batizar uma das pessoas mais significativas. Entretanto, lá no capítulo 22, no verso 12, quando Paulo vai descrever a sua conversão, depois que ele foi preso em Jerusalém, ele fala um pouco mais sobre Ananias. E olha só o que ele diz sobre Ananias. Ele diz que um homem chamado Ananias
piedoso segundo a lei. Você sabe o que significa essa ideia de piedoso? É aquela ideia de ser um religioso sério, uma pessoa que leva a vida cristã, vamos botar assim, não é? Se fosse agora no nosso tempo, de uma maneira bíblica, de uma maneira confiável, uma pessoa que pega a palavra de Deus, entende a palavra de Deus e aplica na sua vida, na sua família. Essa é a ideia do piedoso. Ô, meu querido, obrigado. Essa é a ideia do piedoso, né? Então ele vai dizer, ele era um homem muito piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Então Paulo agora está dizendo um pouco mais sobre ele. Lá, na conversão, Lucas não narra muita coisa sobre Ananias, mas agora ele registra o próprio testemunho de Paulo a respeito dessa figura, desse personagem que vai até ele. Então a gente não sabe quem são seus pais, a gente não sabe a sua história, a gente não sabe sobre a sua conversão, mas nós temos aqui algo muito importante sobre ele. Ele era um homem que exercia a fé com temor e tremor. Havia sentido naquilo que ele fazia. Ele entendia o espírito da lei e ele vivia pelo conhecimento da pessoa de Cristo. Hoje a aula de escola bíblica dominical aqui, peguei um pouco do Rodrigo, era sobre a lei, não é? Então, é justamente essa ideia do nosso envolvimento com a lei. Nós não precisamos da lei para nos salvar. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, porque o que a lei faz com a gente? Ela nos empurra para Cristo. Nós lemos a lei, nós entendemos a lei, mas nós não entendemos como que nós podemos satisfazer a justiça implícita nessa lei. Então, ela nos empurra para alguém que precisa cumprir aquilo por nós. E talvez seja essa uma das razões pelas quais Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. A gente pode entender isso de duas formas, e uma delas seria justamente essa ideia de que Jesus é essa pessoa que satisfaz toda a justiça exigida pela lei. Mas quando ela me empurra para Cristo e eu encontro Cristo como meu Senhor e Salvador, Jesus então me devolve para ela. E quando eu volto para a lei, agora já tendo esse encontro com Jesus Cristo, eu vou vivê-la, mas não como um relacionamento para obter a salvação ou a justificação pessoal, mas viver o espírito da lei. E é justamente isso que Ananias vivia. Ele era piedoso segundo a lei com temor e tremor, entendendo o espírito da lei. Então, quando um fariseu, por exemplo, dizia que a lei diz que ele deve amar o seu irmão, ou melhor dizendo, quando a lei diz para ele que ele deveria dizimar todas as suas coisas, e o fariseu tinha muito esse comportamento, ele ia comprar um cereal numa quitanda, vamos dizer assim, ele separava tudo muito direitinho, então ele realmente era uma pessoa muito fiel à lei. Só que esse não era o espírito da lei. Quando nós separamos parte daquilo que é nosso para o Senhor, nós precisamos entender o espírito e o sentido dessas coisas. Nós não trazemos dízimos à igreja do Senhor, nós trazemos dízimos ao Senhor. É a Ele, como uma forma de adoração, como uma forma de devoção, como uma forma de gratidão ao Senhor, como uma forma de reconhecimento do seu poder, da sua soberania e da sua sustentabilidade para conosco. São várias questões implícitas dentro dessa realidade de uma devolução. Esse é mais ou menos o espírito do negócio. Mas o fariseu não agia desse jeito. Então Ananias era aquele homem que era piedoso segundo a lei, porque entendia o espírito da lei. E ele se relacionava então com Deus, entendendo o sentido dessas coisas. Então Paulo vai dizer, ele era piedoso, porque exercia com temor e tremor, havia sentido naquilo que ele fazia, ele entendia o espírito da lei e vivia pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ananias sabia quem ele era no plano de Deus. Ele era um instrumento. Era isso que ele era. As pessoas reconheciam Ananias como um homem espiritualmente sério. E, amados, como nós precisamos de Ananias em nossos dias. Pessoas que sejam espiritualmente sérias,
Pessoas que sabem quem são dentro do plano de Deus. Instrumentos. É isso que nós somos. Hoje Marina pediu que eu sentasse com aqueles que vão batizar. E a gente conversou um pouco sobre isso. E depois, o que virá? Qual que é o sentido? Será que Jesus me salvou para eu vir à igreja? É sobre isso? Será que Jesus me salvou para eu vir aos cultos? Será que é sobre isso? É claro que eu vou vir aos cultos, é claro que eu vou me reunir com a igreja, é claro que eu quero estar com o povo de Deus, mas eu preciso ter clara na minha consciência e na minha mente: eu sou um instrumento de Deus. Um instrumento para chegar na vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Eu sou um instrumento para levar o evangelho. Eu sou um instrumento de Deus quando eu sou generoso com alguém. Eu sou um instrumento de Deus quando eu vejo a necessidade de abençoar a vida das pessoas. Eu sou um instrumento de Deus quando eu me santifico para pregar a boa palavra de Deus. Eu sou um instrumento de Deus quando eu sirvo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos aqui, cadê o Vitor? Quantos instrumentos de Deus, Vitor? Sob a liderança do Vitor e do Tom, 11 homens que foram na casa de recuperação ontem, né? E eles foram lá recuperar, mas dessa vez não as pessoas, né? Mas o imóvel, né? Pintaram, fizeram parte elétrica, comeram, brincaram, né? E abençoaram. Nós somos instrumentos para a vida de alguma pessoa, né? Então, como nós precisamos de Ananias, pessoas que se colocam à disposição para fazer aquilo que Deus manda. Porque ainda tem essa, é fazer aquilo que Deus manda. Então a missão de Ananias ali era ir até o homem mais temido pela igreja primitiva. Tem noção do que é isso? Talvez nós não consigamos entender o impacto que isso teve sobre a vida de Ananias. Como que eu posso ir nessa pessoa? Então, o Senhor diz para ele, olha só, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte sobre um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. Isso foi impactante para Ananias. Deus está pedindo ele para fazer uma coisa que ele não quer fazer. Gente, presta atenção numa coisa. Na quinta-feira, nós estamos estudando sobre discipulado aqui na igreja. Quero convidar você a vir. Quinta-feira agora tivemos um número bem legal até, né? Nós estamos trabalhando sobre discipulado. É uma aula de escola bíblica, é um aulão de escola bíblica sobre discipulado, certo? E um dos temas que nós tratamos nessa quinta-feira agora e na outra é que, para eu ser um discipulador, eu tenho que trabalhar dentro de mim aquela ideia da resistência em relação a algumas pessoas. Tem gente que parece que a gente não quer chegar. Tem gente que parece que a gente não quer orar pela vida daquela pessoa. Tem gente que parece que a gente quer deixar ela lá no canto dela. Nós temos resistência àquela pessoa. E a gente precisa entrar em contato com isso. A gente precisa reconhecer isso dentro da gente, dentro e fora da igreja. Às vezes Deus coloca no coração da gente para edificar uma pessoa, mas a gente tem resistência com aquela pessoa, mesmo sendo nosso irmão em Cristo Jesus. E às vezes não é nosso irmão em Cristo. É Deus falando no nosso coração para falar do evangelho para alguém, mas nós temos resistência com aquela pessoa, com aquele grupo e por aí vai. Se a gente não trabalha isso em nós, dificilmente a gente consegue avançar de forma produtiva em relação à expansão do evangelho. Então, Ananias, ele teve uma resistência em relação ao apóstolo Paulo. E o texto agora que eu acabei de ler é interessante porque também fala sobre Saulo, né? O que ele estava fazendo? Ele estava orando. Então, veja bem, ele acabou de passar por uma experiência de conversão. O seu desejo agora era de entender tudo isso e saber o que deveria ser feito depois. A gente não sabe aqui, nós não sabemos exatamente o conteúdo dessa oração. Mas certamente foi a oração que ele fez na sua vida, talvez a primeira oração na sua vida, que foi diferente de todas as outras que ele já havia feito. Alguma coisa mudou na vida desse homem. É a oração de uma pessoa que teve um encontro com o seu Salvador. É a oração de uma pessoa que agora se coloca debaixo do senhorio do seu Salvador.
Então, para Paulo, ele não era apenas o Salvador, ele era o Salvador, mas agora ele quer conhecer o Senhor, porque foi assim que ele se dirigiu a Jesus. E ele vai desenvolver a sua teologia depois, muito em cima dessa ideia do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, agora ele se coloca debaixo do senhorio de Jesus. Então, essa oração é uma oração diferente. Então, ele devia estar ali pedindo, talvez, perdão ao Senhor por muitas coisas, arrependimento, ações de graças, quebrantamento, entrega de vida, entrega de si mesmo. Foram 3 dias jejuando e orando. Mas uma coisa diferente, um jejum diferente, uma oração diferente. Eu creio veementemente que quando nós nos convertemos, a forma como nós nos relacionamos com Deus muda. Nós estamos no Brasil, presta atenção nisso. Todos nós, a maioria de nós, 99% de nós, antes da conversão, já tinha algum tipo de relacionamento com Deus. Alguns vieram do catolicismo, outros vieram do espiritismo, outros vieram das religiões afro-africanas, religiões africanas, não é? A gente vem com uma ideia de Deus, a gente vem com um tipo de relacionamento com Deus. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, não é possível, isso muda a forma. A oração não é mais a mesma coisa, não é? Alguma coisa muda. Então, eu creio aqui, né, que aquela não era a primeira vez que esse homem orava e jejuava, até porque ele era um fariseu, os fariseus gostavam de fazer isso. Então, não é a primeira vez que Saulo está fazendo isso, mas agora era diferente. Agora ele entendeu a graça e a misericórdia de Deus. Agora ele entra na presença de Deus com ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. E ele vai desenvolver tudo isso na sua teologia. Então, coisas mudam quando nós nos convertemos. E a primeira coisa que muda em nós é como nós lidamos com Deus a partir da nossa conversão. Deus sai das letras, Deus sai dos quadros, Deus sai dos livros, Deus sai do texto frio, e ele se torna uma pessoa com a qual nós vamos agora construir uma vida, que é o que vai acontecer com ele. Vai haver a construção de uma vida que envolve perdão, arrependimento, quebrantamento, adoração, serviço, comunhão. Então a conversão muda tudo que nós sabemos sobre religião. E é isso que esse homem vai viver. E a pergunta que nós precisamos fazer nesse momento é: o que mudou em nossas vidas a partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo? Sua oração mudou? Sua forma de entender a vida mudou? A maneira como você se relaciona com as outras pessoas mudou? Mudou alguma coisa em você? Porque presta atenção numa coisa, existem 2 tipos de mudanças que são significativas. Uma delas é aquela mudança externa. Às vezes a pessoa converte, e eu já lidei muito com isso nesses anos de ministério. Você lida com a pessoa que ela converteu, ela não bebe mais, ela não fuma mais, ela faz a barba direitinho, ela mudou a roupa dela, o cabelo dela, para aqueles que têm, obviamente, é um penteado, né, mais bonitinho e mais apresentável. Ela passa a frequentar os círculos espirituais da igreja. Bacana! Você consegue até, vamos dizer assim, pensar que algo realmente aconteceu com ela. E a gente costuma, às vezes, pegar essas pessoas e colocar em lideranças e colocar em alguns lugares da igreja, porque a gente está vendo uma mudança externa na vida da pessoa. Mas existe uma mudança que é muito mais forte, mais profunda do que isso. É aquela mudança que muda toda a estrutura da minha vida. É aquela mudança que vai mudar a forma como eu opero a minha vida. É uma mudança que muda atitudes. Ela é muito mais interior. É aquela mudança que, quando eu vou ler a palavra de Deus, ela confronta a minha vida e eu passo a agir de uma maneira diferente. Ela muda os meus sentimentos, ela muda os meus pensamentos, ela muda os meus comportamentos. Ela muda as minhas maquinações, ela muda as minhas manipulações, as minhas mentiras, as minhas maledicências, ela muda as minhas malícias, principalmente no lidar com os outros. Isso é uma operação poderosa do Espírito. Ela muda a minha forma de operar no mundo.
Então a pergunta é: o que mudou na sua vida depois da sua conversão? O que realmente transformou aí? Porque se você converte, você continua o mesmo manipulador, o mesmo mentiroso, o mesmo rancoroso, o mesmo malicioso, o mesmo mentiroso. Então algo não aconteceu, talvez tenha acontecido externamente, mas a mudança que Jesus provoca em nós, ela é muito mais profunda do que isso, nós vamos ver isso. Porque até aqui, o que está na cabeça de Ananias? Esse cara está armando. Esse cara vai dar o bote na gente. Esse cara vai prender a gente, mas algo mudou na vida dele. Ele não pensa mais do mesmo jeito, né? Então, o que muda na vida da gente? Aquele momento mexeu com Paulo e com Ananias. Ananias tinha suas concepções sobre fé. Ele tinha dificuldade de entender como que um homem do tipo de Saulo poderia vir a ser um crente. Como Jesus poderia chamar um homem desse tipo. Então, ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Observe que Ananias está discutindo com Jesus sobre ele. Só entendeu quem é esse cara? Ele não mudou, chefe. Ele vai prender a gente. Isso é uma armação. Mas Jesus tinha mudado o modus operandi de Paulo. O modo como ele opera na vida. Será que nós somos assim? Será que nós catalogamos quem é digno de ser salvo e quem não é? Será que nós também fazemos essas discussões com o Senhor? Senhor, aquela pessoa ali, olha como ela é ruim, olha como ela é má. E lá no fundo do nosso coração, nós desejamos que a vingança do Senhor venha sobre aquele indivíduo. Preste atenção numa coisa: Deus é soberano para salvar quem Ele quer. Sabe qual é o nosso dever? Sabe qual é o meu dever? Sabe qual é o seu dever? Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Entende isso? A grande questão é que Saulo agora também estava invocando o nome do Senhor, e isso causava espanto para Ananias. Como que esse homem pode falar de Jesus? Como que esse homem pode abrir a Bíblia e querer falar do Senhor? Isso causou um certo espanto a Ananias. Jesus então responde a esse espanto de Ananias dizendo: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então esse homem havia sido escolhido para ser um instrumento de Jesus. Essa é a ideia, amados. A salvação implica justamente isso. Ser escolhido para ser um instrumento de Jesus. Escuta o que eu vou te dizer. Você foi chamado para ser instrumento de Jesus. Na sua casa, você é o instrumento lá. Talvez você tenha convertido e lá na sua casa é só você. E sabe por que isso aconteceu? Porque foi justamente você que Jesus chamou nas estradas da vida para ser luz dentro da sua casa, para ser instrumento do Senhor, para levar o Evangelho dentro da sua casa. Você precisa entender que Jesus não quer alcançar só o seu coração. Ele quer entrar na história da sua família. Você é instrumento de Deus lá no seu trabalho. Por que seus amigos todos zombam ou não são crentes? Ou enfim, vivem nesse mundo aí e você pensa, logo eu... Porque você foi um instrumento de Deus, que Deus achou na estrada para levar o Evangelho a essas pessoas, porque Deus não está interessado só no seu colega de trabalho, mas Ele está interessado na família dele também. O Evangelho, ele precisa entrar lá na casa dessas pessoas. Você é instrumento de Deus entre os seus amigos, porque não é só sobre eles, é sobre a família deles também. Então nós somos instrumentos de Deus. O que nós precisamos fazer é entender isso e aceitar isso e viver isso.
Porque se nós não entendemos isso, nós vamos nos reunir dominicalmente na igreja, sabe para quê? Você sabe o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos vir para cá dizer que nós vamos adorar a Deus, isso é conversa fiada. A gente vai vir para cá colocar a purulência do nosso coração para fora. E é por isso que as igrejas sem sentido brigam muito umas contra as outras, uns contra os outros, os membros. Por isso que há confusão, por isso que não há união, não há unidade. Por quê? Porque as pessoas não encontram o sentido para o qual elas foram chamadas. Nós temos um propósito único, sermos instrumentos de Deus para a consecução do seu plano. E quando a gente aceita isso, tudo fica diferente. Então tem gente que passa a vida se lamentando diante de Deus e não faz aquilo que precisa ser feito para mudar, ser instrumento de Deus. Não adianta você ficar reclamando da sua família ou dos seus amigos, se você não está sendo o instrumento lá. Tem tempo para orar, irmãos, presta atenção, e tem tempo para agir. Deixa eu te contar uma coisa rapidinha, bem rapidinho. Já devo ter falado isso aqui. A minha mãe ficou anos da vida dela orando pela minha vida. Muitos anos. Eu era conhecido na igreja. Pensa numa pessoa conhecida na igreja. Eu era essa pessoa. Chegava na... Por quê? Minha mãe, todo momento de oração da igreja, eu tinha lá. Estava lá orando. Então eu era muito conhecido por isso na igreja. Meu nome circulava na igreja. Tanto que quando eu converti, quando eu sentei no banco, uma senhora sentou do meu lado, olhou para mim, me identificou e falou: você precisa aceitar Jesus. E eu falei: é hoje. Ela: você precisa aceitar Jesus. Mas é hoje. Ela: você... Não queria nem saber da minha palavra. Tá certo? Só que teve um dia que estava minha mãe, isso eu me lembro claramente. Estava mais um amigo meu aqui, perdido, eu e a minha mãe. E ela abriu a palavra de Deus e ele deu atenção. E eu estava ali para atrapalhar. Sabe o que ela fez? Para mim, no cara. Ganhou o cara para Cristo. E eu fiquei lá no canto, lá jogado. Ali aconteceu a minha conversão. Porque tem hora que é para orar. Minha mãe entendeu isso. Não é mais para orar, é para fazer. É para fazer, seja na vida do meu filho, seja na vida de quem for, quem pôr na minha frente, é para fazer. E Deus foi lá no dela e chamou na estrada de Damasco. Entende isso? Tem tempo de orar e tem tempo de fazer. Então tem tempo de se lamentar e tem tempo de ser instrumento de Deus. Instrumentos de Deus se identificam com Cristo na sua glória e no seu sofrimento. Não é só vitória, isso também envolve sacrifícios. Por isso no verso 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho de por onde você vinha e me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha dito para Ananias: ele vai aprender a sofrer também no meu nome. Imediatamente algo aconteceu, como que as escamas caíram dos seus olhos e ele passou a ver e levantou-se e foi batizado. Olha como Ananias se refere àquele homem perigoso que ele não queria lá: irmão Saulo. Você entende isso? Você acha que foi simples falar isso? Sabe por que ele diz isso? Isso é pertencimento. Ele agora pertencia ao povo de Deus. Ele agora era um com os discípulos de Jesus. E todo crente precisa saber disso. Nenhum crente é uma pessoa desconectada. Não existe desconexão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos ligados em Cristo Jesus. Depois que ele sai da casa de Judas, Saulo começa a pregar. Ele conheceu a Jesus, agora ele quer falar para todas as pessoas sobre isso. Primeiro ele muda a sua concepção sobre fé ao orar e jejuar 3 dias. Agora ele se levanta para cumprir a sua missão. Então ele faz o que todo crente deseja fazer: falar que Jesus é filho de Deus. É isso que tem que sair da boca da gente. Jesus é filho de Deus. Ok? O que passar disso é procedência o quê? Brincadeira. Mas é isso que tem que sair da boca da gente. Jesus é filho de Deus.
Isso causava espanto nas pessoas, pois elas perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém e aqueles que invocavam o seu nome? E não veio para cá justamente para levar essas pessoas presas ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A gente está aí para isso, causar confusão na cabeça das pessoas. Me lembro quando eu me converti, eu morava dentro de um... Não pode chamar de condomínio, porque aquilo não era condomínio, a gente chamava de conjunto. Conjunto habitacional, ok? Era uma cabeça de porco aquele negócio. Morava de tudo lá. Era lá que eu morava. E quando eu me converti, a igreja que eu era membro fazia o tal do culto ao ar livre. Alguém já participou disso aqui, gente? Culto ao ar livre. Aquilo era só para guerreiro. E mesmo assim os crentes gostavam de ficar escorados nos carros longe. Então, culto ao ar livre era distante. Uma caixa de som, aquele irmão mais ousado com o microfone na mão e coro comendo ali. Hino do cantor cristão e aquela pregação. Culto ao ar livre no conjunto que eu morava. Quem que era o pregador? Aí passava a rapaziada de bicicleta. Não é ele, o Paulinho, que vivia com a gente, que andava... Gente, tinha vergonha. O coração pulsava, a mão suava, o rosto ficava vermelho, e eu via olhares deles apontando para mim e rindo. E era eu que estava lá. A gente está aí para confundir as pessoas. A gente está aí para gerar essa crise no coração das pessoas, não é? Logo depois, veio então a resposta dos judeus aí no texto, né? Quando eles perceberam que Saulo não mais o servia para eles, eles decidiram matá-lo. No nosso caso, às vezes não mata, mas cancela, né? Mas alguns discípulos de Jesus o ajudaram a fugir de Damasco. Ele partiu para Jerusalém e ele lá então vai se reunir com outros discípulos que também ficaram espantados com a sua conversão. Como é que a gente fecha esse pacote hoje, tá? A gente está falando aqui do encontro dele com Ananias e com alguns discípulos. Semana que vem ele vai se encontrar com Barnabé e os apóstolos. Mas o que a gente tira de lição para a gente aqui desse encontro entre Paulo e Ananias? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte: a conversão muda a nossa forma de lidar com as coisas espirituais. Na conversão, a nossa oração, a nossa leitura bíblica, a nossa comunhão, elas tomam sentido. A gente lê a Bíblia apaixonadamente, a gente ora apaixonadamente. Existe um sentido verdadeiramente bíblico que é dado a nós pelo poder e a operação do Espírito Santo no coração daquele que creu. Então, a nossa relação com a fé e com a religião, ela muda. Imagina que Saulo era um homem, alguns falam de fanatismo, não é? Era um fariseu, estudou numa escola religiosa muito importante, com um professor muito importante, não é? Tinha conceitos muito bem estabelecidos, tinha sede de resolver as coisas religiosas. Mas agora mudou tudo. Segundo, nós devemos crer que Deus pode converter qualquer pessoa. E a evidência dessa crença aparece quando nós pregamos a todas as pessoas, sem exceção. Enquanto a gente faz exceções, está mostrando para nós que ainda existe uma crença de que não é para todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja pessoas que estão bem na vida ou não, todos necessitam do Evangelho. Terceiro, quando nós nos convertemos, nós passamos a ser chamados de irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, com as suas alegrias e com as suas alegrias, vitórias e dificuldades. Assim é. Quanta coisa se desenrola no meio do povo de Deus, gente. Com todos nós. Tem hora que a gente está super feliz, está tudo dando certo, está tudo a nosso favor. De repente não está. É assim que funciona. Eu chego aqui na igreja, tem dia que eu estou numa alegria, tem fases. Você precisa conversar com a minha esposa um pouco. Tem fases que parece que está tudo favorável ao ministério, à palavra, as coisas vão... Tem fases que parece que está tudo desfavorável. A gente vive isso, ó.
É assim. Imagina se eu estiver vivendo uma fase desfavorável aqui na igreja e começar a orar ao Senhor assim, preciso ir para uma outra igreja. Amém? Vamos para uma outra igreja. É fácil trocar de igreja, né? O que tem mais aqui no sul de Minas é a igreja. Mas não é assim, a vida não é assim. A vida não é isso. Porque nós crescemos exatamente nesse rolo doido da coisa. É nesse rolo doido de sentimentos de alegria, de tristeza, de apreensão, de dúvida que nós vamos nos construindo como crentes em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. O corpo de Cristo, tem hora que é Saulo, tem hora que é Ananias, tem hora que é isso, tem hora que é aquilo, nós estamos juntos nesse rolo. Quarto, tem tempo para orar, mas tem tempo de sermos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Presta atenção nisso. Imagina que essa letra P significa seus problemas. Olha como que eles ficaram. Seus problemas. Eu entendo isso. Eu tenho, você tem. Cada um na sua dimensão. Mas cuidado para você não passar a sua vida cristã inteira gravitando em torno dos seus problemas. Você reduz a isso. Você não vive a beleza do Evangelho. Você não vive a dimensão das alegrias do Evangelho porque você está gravitando em torno disso. Isso existe, é real, mas existe uma outra realidade. Então tem hora que é para a gente ficar se lamentando, mas tem hora que é para ser instrumentos de Deus e fazer aquilo que nós fomos levantados para fazer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, quando você prende só nas outras coisas, você não vive a beleza do reino, a alegria do reino, a grandeza do reino. Deixa eu desligar seus problemas aqui. Isso é simbólico. Ó, o que você vai fazer com seus problemas? Virou coach, pastor coach. Peguei a visão, hein, gente? Vou usar mais isso, hein? Em último lugar, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito nos chama para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, gente. Isso tem que sair da boca da gente. Eu falei aqui na quinta-feira, para a gente fechar, de uma mudança de cultura e de mentalidade. Cultura da igreja, mentalidade do crente. Que as nossas mensagens de domingo à noite deviam ser temática. Todo tema é Jesus é o Filho de Deus. Esse era o discurso da igreja primitiva. Jesus veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, ele operou entre nós, ele morreu, no terceiro dia foi ressuscitado. Ele é o Cordeiro de Deus, todo domingo. Sabe por que todo domingo não é assim? Porque a gente não tem todo domingo aquelas pessoas que você deveria convidar para vir. Entende isso? Nós temos que criar essa cultura e esse hábito de convidar pessoas não crentes para vir à igreja. Não é sobre gente de outra igreja, mas é daquela pessoa que você orou durante a semana ou durante o mês, que você fez vários convites, ela negou para você, ela não vai vir, ela negou. Mas um dia o Espírito vai tocar no coração dela e aí sim ela virá à casa do Senhor ouvir a palavra do Senhor. É uma mudança de cultura. Amém? Deus abençoe nossas vidas. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a sua vida e aplique essa palavra no seu coração. Pai, leve-nos para casa na tua presença e nos dê uma semana próspera e abençoada. Traga-nos logo mais à noite para juntos nos deleitarmos na tua palavra, na comunhão dos santos e na adoração ao Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela.